Ótima tarde para você, para Ana, para todos que nos acompanham no Bora Brasil. Saiu um estrategista, especialista de futebol, entrou outro. Estou brincando. Jamais acreditaria nisso que eu acabei de fazer. É só uma piada, infame por sinal. E estamos aqui, firmes e fortes. O meu dia, até em função do fuso horário, diferença de 7 horas, o meu dia hoje começou, pasmem, no Jornal da Noite, com a apresentação do Felipe Vieira e da Cíntia Martins. E depois de um treino, dezenas de entradas ao vivo na Rádio Bandeirantes, na tela da Band, também no Band Esportes, no Band News, cá estamos. Prazer sempre estar com vocês aqui no Bora Brasil. Joel, Ana. O prazer é todo nosso, Vini. Mesmo. Nós falamos agora há pouco, você deve ter ouvido aí, a Ana principalmente tocou nesse ponto da tranquilidade do Abel e da segurança do Abel na entrevista coletiva, né? Você percebe que isso se estende para o grupo também? Os jogadores também estão com essa segurança, com essa tranquilidade, Vini? Porque você, mais do que ninguém, tem uma proximidade com esses jogadores. Não de hoje, não agora somente no Mundial Interclubes, mas nas suas coberturas, por ser setorista mesmo, ou seja, um cara que entende muito de Palmeiras, entende muito do verde. Você percebe isso, Vini? Olha, Joel, já são quase 5 anos como setorista do Palmeiras e eu falo sem medo de errar que de todos os treinadores que eu acompanhei o trabalho de perto, o Abel é aquele que mais me encanta. Isso não significa que ele não esteja livre de críticas, seja da torcida, que é o principal patrimônio do clube, ou mesmo da imprensa. A imprensa não tem de ficar aplaudindo. Claro, quando existe algo para ser aplaudido, para ser enaltecido, isso tem de ser feito. A gente não é demagogo para ficar só batendo, criticando. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o nosso papel, a nossa função é, sobretudo, fiscalizar e criticar quando necessário. Mas o trabalho do Abel, ele de fato é muito diferenciado, é muito diferente a maneira como ele consegue entrar na mente dos jogadores, e ele tem aquele gesto já tradicional, né? Eu ouvi torcedor brincando aqui em Abu Dhabi, porque o Abel, ele disse que sentiu falta quando chegou aqui ao Brasil de literatura esportiva, de literatura do futebol. E ele acabou escrevendo um livro, acompanhado dos membros da comissão técnica, dos auxiliares, um livro que já está na pré-venda, né, e que o palmeirense certamente vai acabar esgotando, sobre esse ano em que o Palmeiras conquista 2 Libertadores, num espaço menor de 365 dias. Vence o Santos no Maracanã no dia 30 de janeiro, e depois o Flamengo no dia 27 de novembro em Montevidéu, no Uruguai. Todos esses bastidores, eles foram relatados nesse livro. E muita gente brincou, né, que se, além do livro, tivesse um bonequinho do Abel aqui, muita gente compraria. Ele, de fato, é um cara diferente que trabalha o psicológico, o mental dos atletas. E isso, certamente, a gente vai acompanhar amanhã. Só para você ter uma ideia, um exemplo, quando o Palmeiras venceu o Flamengo da Ana Paula Rodrigues, e ela nem gosta de lembrar desse jogo, no dia 27 de novembro em Montevidéu, os jogadores do Palmeiras, eles deixaram claro, numa entrevista, né, que foi dada depois do título, que eles sentiram que eles ganharam esse jogo dias antes. Porque o Abel chegou para mobilizar esse grupo 2 semanas antes do jogo para dizer o seguinte: olha, o plano é esse. Ninguém sabe que a gente vai jogar assim, porque a gente nunca jogou dessa maneira. Ele puxa um lateral esquerdo para fazer uma terceira zaga, ele puxa um meio-campista para fazer a ala, ele muda as peças. Sem mudar os jogadores, ele mudou a maneira do time atuar. E isso foi trabalhado primeiro na lousa tática. Olha, o plano é esse. Vocês querem ganhar do Flamengo? A gente tem que jogar assim, dessa maneira. E o Rafael Veiga disse, dias depois do título, que eles não ganharam no dia 27 de novembro, que eles já ganharam o jogo 2 semanas antes, quando o Abel apresentou o plano, e esse plano foi prontamente aceito pelos atletas. Acho que mais uma vez ele conseguiu mobilizar o grupo para amanhã. Se o Palmeiras vai ganhar, Joel, não saberemos antes da bola rolar, mas que o grupo está fechado com o Português e está. O psicológico numa decisão como essa, ele é fundamental. Porque tudo que você tinha que fazer, você já fez. Você já se estruturou tecnicamente, já treinou fisicamente, você trabalhou dentro do possível cada jogador de forma individual, fez tudo que podia ser feito. E no esporte individual, o psicológico manda muito, mas no coletivo não é diferente. O individual mais ainda, porque é só aquele atleta ali para definir a vida dele, para resolver a vida dele. No coletivo, você ainda pode contar com outros jogadores, se um jogador ou alguns estiverem abalados. Mas o psicológico, quando chega o momento da disputa mesmo,
ainda mais se tratando do jogo da vida do Palmeiras. Então acho que não dá para deixar isso de lado. Quem é atleta, quem já foi atleta, sabe o quão importante é a parte psicológica, né? Muitos atletas de destaque, de talento, de competência se perdem no meio do caminho porque não tiveram a parte psicológica muito bem trabalhada como deveria ser trabalhada. O que você ia dizer, Não, Aninha? eu ia comentar que o Vini falou da final da Libertadores, agora falando sério, porque a gente fala brincando, mas assim, o Palmeiras chegou muito preparado naquela final. Por muito tempo, o Flamengo foi apontado como favorito, tecnicamente era um time muito forte naquela época, mas passou por uma série de problemas, troca de técnico, desentendimentos internos, e o Palmeiras chegou organizado em campo, chegou com a cabeça no lugar. E agora, entendendo também a qualidade técnica do Chelsea, mas chegando equilibrado em campo, jogando com união, a chance, para mim, Joel, é praticamente de igual para igual. Pois é. Então, Vini, eu tô batendo muito nessa questão do psicológico, porque eu não consigo visualizar isso à distância, estando aqui no Brasil. E você tem contato diário aí com os jogadores. Não somente agora no Mundial Interclubes, mas um pouco antes. Agora, nessa reta final, você consegue perceber que o psicológico dos jogadores está preparado? Essa galera está com a cabeça boa, Vini? Ah, sem dúvida alguma, Joel. Eu tenho essa impressão. O próprio Gustavo Gomes, capitão, não só do Palmeiras, mas da seleção paraguaia, ele disse o seguinte: a gente não pode decidir o resultado antes da hora, a gente não pode influenciar como será o resultado, mas a gente pode determinar como será a nossa personalidade quando a bola rolar. E eles deixaram claro aqui que eles estão focados, que há um plano, mais uma vez, há um plano. É possível, portanto, que o Abel faça alguma alteração, traga alguma novidade. Eu, particularmente, acredito que o time será mantido em relação à semifinal. Mas manter os 11 jogadores não significa necessariamente, e a gente já viu o Abel fazer isso mais de uma vez, não significa necessariamente jogar da mesma maneira. Esse é um time camaleão, que é mutável, que acaba mudando a maneira de jogar com bola rolando, mesmo sem trocar peças. Acho possível que o Abel esteja preparando algo de diferente, ainda que ele entre com a mesma escalação, com Everton no gol, com Luan, com Gustavo Gomes e com Piquerez como um terceiro zagueiro. Marcos Rocha na direita, Scarpa na esquerda, Danilo, Zé Rafael e Rafael Veiga completando o setor de meio campo, com uma dupla de ataque tendo Rony e Dudu. Acho que o time será mantido. E aí, se vier alguma novidade, se o Abel tirar algum coelho da cartola, eu acho que poderia ser a entrada de mais um zagueiro no lugar do Scarpa, para trazer um pouco mais de proteção para a zaga e jogar com o Piquerez na dele, na esquerda. E só uma informação importante e fresquinha aqui para quem nos acompanha no Bora Brasil: o governo local de Abu Dhabi liberou 100% da capacidade do estádio Mohammed bin Zayed. Isso é novidade. Ou seja, isso não é uma novidade. Até ontem nós tínhamos a informação de que, em função da pandemia, nós não teríamos casa cheia. Então o estádio amanhã estará lotado e a expectativa é de que o palmeirense esteja em maior número em relação à torcida do Chelsea. Isso vai pesar mais uma vez favorável ao Palmeiras. Você viu no jogo anterior, parecia que estava aqui em São Paulo. Vocês perceberam? Parecia que estava no Allianz, só ouvia porco. Mas mesmo que fosse pouca gente, tem que gritar, tem que empurrar, não é pra ficar de braços cruzados no estádio vendo o time ganhar ou perder. Foi pra lá pra isso, né? Agora, ô Vini, saindo aí dessa questão de como o time vai chegar no campo, como é que tá a preparação do Palmeiras, do Chelsea, eu queria perguntar do seu lado, do seu ponto de vista aí dessa cobertura, depois de já vários dias trabalhando incessantemente, acompanhando entrevista coletiva. Como é que está a tua expectativa para a final? Como é que está sendo essa cobertura para você, o trabalho da imprensa? O que é trabalhar num evento tão grande como esse, como a final de um Mundial? Ana, é um sonho, né, de criança sendo realizado. A gente sempre brinca que a gente aprende na faculdade que jornalista não é notícia, né? Mas muitas vezes esse relato pessoal é importante para o ouvinte. Não seria um assunto que eu traria aqui, mas acho que vale, depois dessa pergunta, né, dizer que todo mundo que tem a possibilidade, né, de estar acompanhando um Mundial de Clubes de perto, é um sonho para qualquer pessoa que gosta de futebol. A gente sabe a responsabilidade que é empunhar o microfone da Rádio Bandeirantes, o microfone mais tradicional do rádio brasileiro, e não poderia ser diferente, a Rádio Bandeirantes acompanhando de perto essa decisão. Então, para nós é muito especial. Primeiro, estar aqui de perto, vendo a história sendo escrita, e segundo, mas
essa questão de você ter a responsabilidade de falar num microfone tão potente que atinge tantas pessoas, esse canhão que é a Rádio Bandeirantes. Então eu refaço o convite que já foi feito nas últimas horas. Desde a meia-noite do horário de Brasília, no dia da final, nós teremos a Vigília Verde e desde a meia-noite com a apresentação do Vitor Lupato, estaremos ao vivo, eu direto aqui de Abu Dhabi, o Philip Killing também participando, muita programação importante já dentro do estúdio com o comando do Vitor Lupato, porque será um dia para ser guardado na memória do torcedor palmeirense, mesmo independentemente do resultado, né? A gente sabe que esse é um dia que será guardado para a história, na memória e em especial se vier com esse título mundial. Legal. E curiosidades, né? Aquele dia que você esteve lá no Uruguai, lá em Montevidéu, eu te perguntei, você se lembra, a respeito da venda das drogas lá na rua e tal, que é algo curioso envolvendo o Uruguai, porque lá é permitida a comercialização de maconha. Isso. Qual a curiosidade ou as curiosidades que você poderia abordar com a gente aqui acerca dos Emirados Árabes, aí de Abu Dhabi, por exemplo? O Fernandinho hoje, Fernandinho Fernandes, nosso amigo e competente profissional também aqui do grupo, ele me mostrou alguns pacotinhos de açafrão que ele tinha acabado de comprar. É um açafrão diferente, um tempero diferente do que a gente utiliza aqui. Inclusive um deles líquido. Aí eu já pedi, sopidão, você sabe, né? E falei, cozinha, Fernandinho, né? traga pra mim e tal, eu gosto. Ele já útil ao agradável. Isso, ele mandou mensagem falando que já tinha separado os meus. Né? Esse foi um ponto curioso. E você, ô Vini, tem alguma coisa que seria legal de ser compartilhada com a gente agora? Alguma coisa curiosa? Muitas. A começar pela moeda. Hoje eu trouxe um relato pessoal no jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, que eu acabei gastando quase R$100 em um açaí e um café. Isso é algo inimaginável. A nossa moeda está completamente desvalorizada. É bem verdade que eu fui juvenil, como a gente diz na gíria, né, de fazer o pedido sem olhar o cardápio. Fui juvena, porque eu fui ali no café, que fica ao lado do Mohammed bin Zayed, o estádio, só para tomar um café. Isso, um expresso duplo, era o que eu ia pedir. Sim. Aí eu olhei para o lado, Maurício Ferreira da Band News FM pediu um açaí. Eu olhei para o outro, Fernandinho Fernandes da tela da Band com açaí. Falei, moça, me dá um também. Tá na minha faixa para pagar. A hora que eu fui olhar... A hora que eu fui olhar a conta, um açaí, e não é aquela tigela que a gente está acostumada de meio litro, um açaí num copo, um expresso duplo, deu 76 dirhams, que é a moeda local, dá algo em torno de R$100. É coisa de maluco. O dirham, a conversão é a seguinte, $1, você troca 3,5 ou 3,7, dependendo da cotação. E o dirham, em relação ao real, ele vale 0,6, 0,7. Então a nossa moeda, de fato, está bem desvalorizada. Eu não tenho visto pessoas pobres andando na rua. Até perguntei para os motoristas de aplicativo aqui. Tem muito indiano, muito paquistanês que trabalha de aplicativo, que vem para morar sozinho, para mandar dinheiro para a família. E eu perguntei o seguinte, no Brasil é comum a gente andar, infelizmente, na rua, ser abordado por alguém no farol, olhar na praça, ter alguém com uma criança de colo, morando nas calçadas, morando nas ruas, isso não se vê por aqui. É uma cidade extremamente limpa, extremamente segura, mas segundo esse motorista, esse vilarejo mais pobre, ele existe, mas ele está completamente afastado do centro, coisa de 40, 50 quilômetros. Agora, são poucos policiais e acho até que não é muito necessário esse policiamento intensivo, porque as pessoas são muito respeitosas e em nenhum momento, mesmo andando de madrugada, eu me senti ameaçado por aqui, Joel. Não, imagine o cara cometer um crime aí, meu. Imagine o que acontece com o bandido. Meu Deus, né? Do jeito que esse pessoal é rígido aí, eu tenho até curiosidade de saber um pouco mais o que é que acontece com um bandido. Por exemplo, um cara que rouba alguém na rua, um cara que violenta uma mulher. Cara, deve ser a pena pior possível, porque esse pessoal aí não admite isso, não. Não admite qualquer tipo de contravenção, de crime. Agora, pensa num rapaz Joel, que tá precisando de... Oi, Vini. Oi. Não, só para complementar o que você disse, porque tem uma multa aqui, ó. Eu não sei se eu já comentei isso com você ou algum outro repórter. A multa em relação às máscaras, elas têm 2 valores. Se você tiver com a máscara assim, ó, e você for pego, você vai ter de pagar uma multa de $1.000. Narigão pra fora. Se você estiver sem máscara, a multa é de $100. E eu prontamente perguntei, por que essa diferença? Porque assim, a máscara no queixo é considerada uma displicência.
Você tá com a máscara, mas você não tá usando a proteção da maneira correta. $1.000. E você estar sem máscara, você pode ter esquecido em casa. E aí eu perguntei, por exemplo, essas questões que a gente vê muitas vezes na rua no Brasil, alguém urinando na calçada, alguém fazendo algo desse sentido. Imagina, o paquistanês me respondeu dessa maneira: eu vivo aqui há 20 anos, eu não sei nem o que aconteceria se alguém for pego urinando na calçada. É mais ou menos o que você disse, Joel. Não, você imagina, cara, o sujeito colocar o Bilal pra fora ali e começar a urinar num país como esse. Não, bebe a cerveja, enche a cara e tal, né? Foi o que o rapaz disse. Acostumado com carnaval no centro de São Paulo, chega lá e faz isso. O cara não soube nem responder pro Vini, porque é algo tão maluco pra eles que não dá nem pra ele tentar explicar o que poderia acontecer com o sujeito. Que de fato tá errado mesmo. Claro, mas, o bicho deve pegar. Né? Agora, pensa num rapaz que tá precisando de energia, hein? Você imagina tomar café e comer açaí ao mesmo tempo? Não é? A hora que ele começou a falar, eu falei, pô, como assim, ô João? Imagine, açaí com café. Mas também, o tanto que ele tá trabalhando, coitado. Você viu, começou no Jornal da Noite de ontem, já emendou com a gente de manhã e agora está conosco aqui. Ô Vini, acho que você tem que pedir o açaí, o café e jogar um pó de Guaraná em cima também, viu? Ó, pra coisa ficar pior, esse açaí junto com o café eu tomei por volta do meio-dia. Eu já tinha tomado 2 xícaras de café no hotel, porque a gente sabe que numa cobertura como essa, você tem de comer e muito no café da manhã para aproveitar, que você não sabe quando vai comer de novo. E já tinha tomado meio litro de energético. Esse é o pique para aguentar. E só uma última curiosidade, eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa. As placas aqui em Abu Dhabi, elas têm cores diferentes e a numeração também é diferente. Ou seja, quanto mais próximo você for da família que manda e desmanda por aqui, dos sheiks, né? O Mohammed bin Zayed é hoje o príncipe herdeiro. Quanto mais próximo você for da família que manda e desmanda, você vai tendo números menores na placa. Então, se for alguém, um primo, um irmão desses sheiks, a placa pode ter um único número, ou 2, e quanto maior os números, mais distante, entre aspas, são os imigrantes que vêm aqui para trabalhar e para fazer os serviços, né, que são tão importantes, mas muitas vezes marginalizados pela alta sociedade. Rapaz, se vê um número 1 numa placa, ela pode correr, hein? Pode acelerar, não passa nem perto do carro do cara. Senão, nem olha. Senão pode dar BO. Ô Vini, muito obrigado, meu amigo. Muito bom te ter aqui sempre, né? Hoje, então, nem se fala porque foi um bate-papo interessantíssimo. Legal pra caramba, viu, Vini? Um bom trabalho aí e amanhã estarei atento pra caramba lá de casa, prestigiando o seu trabalho, prestigiando o trabalho de toda a nossa equipe. Ah, sem dúvida. Eu tenho certeza que será sensacional. Já estão arrebentando e amanhã vai ser só a coroação disso, que é o grande finale, né? O último dia. Arrebenta, Vini. Seja uma ótima transmissão. Tchau, querido. Valeu, Ana, Joel. Beijo para vocês e para todos os ouvintes bandeirantes. Beijo, legal, meu amigo. Cara. Que coisa divertida.